Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, cresceu 1,9% no período entre janeiro e março deste ano, segundo o IBGE. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais do país num determinado período. Comparado ao PIB do primeiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 4%. O avanço da agropecuária, que teve uma alta de 21,6%, o aumento no consumo das famílias, impulsionado pela criação de novas vagas de emprego, e o reajuste nos valores pagos pelos programas sociais, como o Bolsa Família, estão entre os motivos para esse número positivo. Mas esse dado reflete o atual momento da economia brasileira? Como o PIB deve evoluir nos próximos meses? Há chances de se aumentarem as vagas de emprego e as oportunidades de negócios? E falta para a economia brasileira deslanchar? Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados, é o convidado de hoje para discutir estas e outras questões. Bem-vindo ao nosso podcast, Sérgio. Tudo bem, Celso. Grande prazer estar aqui para conversar com você. Quem me acompanha nessa conversa é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Ô Emerson, o resultado ficou na linha do que previa a maior parte dos economistas. Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, Sérgio. Olha, Celso, o resultado foi acima das expectativas. As previsões estavam em torno de um crescimento de 1,3% e o número chegou a 1,9%, portanto, acima do esperado. Sérgio, o que esse resultado do primeiro trimestre indica? Os economistas terão que mexer com suas previsões para o PIB de 2023? Olha, Emerson, muito provavelmente a gente vai ter, de fato, revisões acontecendo ao longo das próximas semanas do PIB desse ano. O início de 2023 havia um cenário muito mais complicado, muito mais negativo de percepção em relação à economia desse ano, porque o final de 2022 tinha vindo muito fraco, havia todo um risco político que a gente viu acontecer no começo desse ano e taxa de juros está num nível bastante elevado. Então havia uma percepção de que 2023 seria bastante complicado. Primeiro trimestre forte como veio, exatamente por conta do agro, dá uma sinalização positiva para o resto do ano também, né? E muito provavelmente a gente vai ver uma rodada de revisões de crescimento. Eu diria que tem uma grande chance da gente ver o PIB crescer em torno de 2% em 2023. Lembrando de novo, final do ano passado, muita gente, muitos colegas, a gente mesmo preocupado, o cenário poderia ser entre 0,5%. A gente está falando de um PIB que vai ter de fato um resultado bem mais interessante do que se imaginava a princípio. Com as taxas de juros nos níveis atuais, Sérgio, é difícil pensar em acelerar o ritmo de crescimento econômico. Os últimos dados da inflação têm mostrado queda e o governo acredita que o projeto do chamado arcabouço fiscal deve ser aprovado. Isso seria o suficiente para que o Banco Central reduza a taxa básica de juros? Muito provavelmente ele vai reduzir já no segundo semestre, Celso, porque tem esse efeito que a gente está vendo de que a produção agrícola está muito forte, a safra está muito boa e isso ajuda no final os preços agrícolas diminuírem também. Então, quer dizer, essa produção agrícola muito forte que a gente está vendo nesse momento tem um efeito positivo, de um lado, de ajudar a demanda, o crescimento da economia como um todo, mas por outro também ajuda a inflação de alimentos a desacelerar. E a inflação de alimentos é extremamente importante dentro do IPCA, né, o indicador de preços que o Banco Central acompanha. Isso abre aí um caminho para o Banco Central, de fato, começar a baixar a taxa de juros no segundo semestre. Essa demanda mais forte pode colocar uma percepção de risco de que, olha, a economia está voltando a crescer, será que é um problema para o Banco Central? Não, porque justamente o que está crescendo agora tem esse efeito positivo de ajudar nessa inflação específica de alimentos, né, dentro do IPCA, e eu acho que não atrapalha a dinâmica do BC de começar a baixar a taxa de juros. Acho que continua sendo para segundo semestre, a gente espera setembro, alguns colegas achando que pode ser antes, alguns podendo depois, mas eu acho que está todo mundo já trabalhando com um cenário de queda a partir do próximo semestre. Agora, um outro projeto importante para o governo é o da reforma tributária que mexe profundamente com a economia, né? Se a previsão de se aprovar uma reforma tributária no começo do segundo semestre se confirmar, isso pode ter um efeito maior sobre as taxas de juros e também sobre o crescimento da economia, né? Com certeza, Celso. A gente está falando, na verdade, de uma sequência de possíveis boas reformas que a gente pode ter ao longo desse ano, que pode ajudar muito nessa trilha positiva da economia para os próximos anos, né? Primeiro, o arcabouço fiscal, que está sendo aprovado, que tem um caminho aí já quase definitivo, digamos assim, de avanço no Senado.
falando. Tem a discussão das metas de inflação agora em junho no Conselho Monetário Nacional, e se for dentro do esperado, se mantiver em 3%, não tiver nenhum risco, nada além do que está se imaginando, também é um resultado positivo. E se a gente tiver a reforma tributária aprovada no segundo semestre, tem um impacto muito positivo ao longo dos próximos anos, Celso. Então, esses 3 elementos na economia acontecendo agora, tem chances da gente ver a economia brasileira começar a deslanchar. Lembrando que a reforma tributária, mesmo sendo aprovada agora, ela vai ser incorporada com lentidão. Então, é um impacto mais de longo prazo. A gente já não veria esse crescimento com intensidade acontecer no primeiro momento. É um impacto mais acumulado. Mas certamente seria um choque positivo para os investidores, para a economia como um todo, e teria o papel muito importante de começar a pensar para os investidores alavancarem investimentos, né? Começarem a voltar a pensar em fazer investimentos com maior precisão aí ao longo dos próximos anos. Falando agora sobre setores que compõem o PIB, as boas safras têm ajudado a agricultura brasileira. Mas para que isso se transforme em lucro e crescimento econômico, tudo depende dos preços internacionais de produtos como soja e milho. Qual a perspectiva para o setor agrícola neste ano? É possível repetir o crescimento de 21,6% ou até melhorar? A perspectiva do agro esse ano é excepcional. A gente vai ter um crescimento muito forte do setor esse ano, deve crescer na casa de 13%. A agropecuária dentro do PIB vai ser responsável por boa parte do crescimento como um todo da economia brasileira esse ano. E com essa super safra que a gente tem, mesmo com os preços em queda, como a gente vê agora, a produção compensa. A agricultura tem essa particularidade e a gente pode ver isso nos últimos 3 anos, né? 2021, 2022, a gente teve um impacto forte de preço e de câmbio, que ajudou muito o setor. Esse ano não tem tanto preço, mas tem volume. A safra é muito grande e vai ajudar, no final, o setor a ter um desempenho bastante positivo. Então, assim, eu diria, esses 3 últimos anos têm sido, de fato, muito favoráveis para o setor como um todo, né? No primeiro momento, mais preço e câmbio, agora mais volume, mas está entregando um resultado, de fato, expressivo para a economia brasileira, e esse ano fica ainda mais claro, né? Porque os dados vão ficar mais explícitos dentro do PIB ao longo desse ano. E o caso da indústria, onde o setor é mais dependente de juros. A alta taxa Selic ajuda a explicar o desempenho do setor no PIB, que apontou um recuo de 0,1%? Pois é, aqui é como se fossem 2 Brasis que a gente está falando, né? O Brasil das commodities, e aí a gente precisa colocar não só o agro, né? A indústria extrativa, que tem petróleo e mineração, também veio muito bem no primeiro trimestre, né? Um crescimento de quase 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, as commodities como um todo estão indo muito bem. O resto da economia está se ressentindo dessa alta de juros que a gente tem nesse momento, desses juros elevados, e desse consumidor que está apertado, né? A gente vê uma sinalização muito grande do consumidor brasileiro que está tendo dificuldade de voltar a consumir com intensidade, ele está tendo um aumento de inadimplência aparecendo com força, né? Ele está deixando de pagar algumas contas, está usando um crédito mais caro, que é o que ele tem disponível à mão, cartão de crédito, cheque especial, que acaba colocando uma limitação para ele voltar a consumir com intensidade. Então a gente vê um Brasil que está muito bem, que é o Brasil das commodities, mas tem um Brasil que está com mais dificuldades, que aí a gente vê isso impactar com mais força na indústria, nos serviços, nos outros segmentos com mais intensidade. E as medidas pontuais, como a redução temporária nos impostos pagos pelas montadoras de carros, elas podem ajudar a melhorar os resultados da indústria? Em pouco efeito, essa queda de tarifas de imposto que a gente está vendo acontecer agora. Primeiro, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai ser a duração desse programa, né? O Ministério da Fazenda querendo 3, 4 meses, a indústria, né, e outras partes do governo querendo 1 ano, a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. E a história mostra que os efeitos são relativamente pequenos em termos de aumento de demanda, aumento de emprego especificamente. Então eu tenho dúvida que esse impacto específico num setor que, apesar de ser importante, não é tão importante como era no passado, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que ele vai ter um efeito dinamizador para a indústria como um todo e fazer a retomada que a gente gostaria de ver na indústria. Eu acredito aqui em políticas mais horizontais, como a gente chama, ou seja, que sirvam para toda a indústria como um todo. E aí, Celso, o mais interessante seria a gente observar a reforma tributária. Seria mais interessante a Fiesp, a Anfávia, todas as entidades se juntarem com força e fazer a reforma tributária acontecer. Ela ajudaria a indústria automobilística e todas as outras indústrias com muita força ao longo dos próximos anos. O setor de serviços, Sérgio, depende muito da renda do consumidor. Essa área, que compõe a maior parcela do PIB, teve alta de 0,6%. O que explica o crescimento desse setor? E como manter ou até crescer mais? Os serviços ainda têm aí um efeito pós-pandemia, né, que a gente ainda vê acontecer desde a saída da pandemia nos últimos anos. E a gente não pode esquecer que esse crescimento do agro, que a gente está vendo com força, um segmento que tem uma importância grande na economia brasileira, né? Quando a gente pega toda a cadeia do agronegócio no país, a gente está falando de quase 1/3 do PIB. A gente está falando de algo em torno de 30%
6% do PIB brasileiro que está relacionado ao agronegócio. Então, se o agronegócio cresce nessa intensidade, acaba ajudando outros segmentos a crescer. Serviços, eu acho que está ainda crescendo um pouco por conta disso. A gente pode olhar, por exemplo, o crescimento regional. A gente pega o PIB do Centro-Oeste, por exemplo, que tem um peso muito grande do agronegócio, está crescendo 6%. Então, aí você tem um crescimento forte do agro que acaba ajudando os outros setores, como serviços, indústria, mas especialmente serviços, a ter um crescimento também aparecendo, né? Então, assim, o agro acaba ajudando esses outros segmentos a crescerem, como a gente está vendo agora. Agora, um outro elemento do PIB que costuma ser um motor do crescimento econômico é o chamado consumo das famílias, ou seja, o valor que os brasileiros gastam. Há perspectiva para aumento de renda das famílias que possa aumentar o consumo e incentivar o crescimento econômico do país? Aqui também a gente teve uma boa surpresa ao longo desse começo de ano, porque havia uma perspectiva no final de 2022 de um mercado de trabalho mais difícil esse ano. A taxa de desemprego havia uma perspectiva mais negativa, de uma piora de renda maior também. O que a gente está vendo acontecer é uma taxa de desemprego que subiu, né, mas subiu bem menos do que se imaginava. Ela está aí na casa de 8,5%, que é uma taxa alta, mas as expectativas eram muito piores alguns meses atrás. Então, assim, tem um mercado de trabalho que não está brilhante, mas também não está extremamente negativo. E aí, para o consumo, o que significa? Esse consumidor que está de lado, de certa forma, assim, quando a gente olha emprego, quando a gente olha a taxa de desemprego, vê uma inflação que está desacelerando, mas ele se endividou muito ao longo dos últimos anos, né? Ele usou muito cartão de crédito, ele usou muito cheque especial, ele está com uma parcela muito grande da sua renda sendo utilizada para pagar prestações. O que ele tem que fazer? Ele decide ir para o básico, que é a alimentação e as contas básicas, acaba não pagando algumas, que é o que a gente está vendo acontecer, e isso acaba restringindo o consumo, né? Consumo esse ano é um consumo que se volta ao básico, né? Paga as contas, a alimentação, mais algumas outras coisas, mas não há espaço para um crescimento muito forte de outros segmentos, de bens duráveis, móveis, eletroeletrônicos, automóveis. Eu acho que num segundo momento, a economia se recuperando nessa fase de transição que a gente está agora, pode ser que a partir do ano que vem a gente comece a ver uma retomada mais consistente desse consumidor. Agora, Sérgio, o governo federal também promete aí retomar obras e aumentar os investimentos, né? No PIB, esse é o chamado consumo do governo, que registrou aí uma alta de 0,3%. Há expectativa que o crescimento econômico continue a partir desse aumento de gastos públicos? Pois é, esse é o grande dilema para esse ano, porque o governo está vindo com uma certa força a ideia de aumentar gasto público novamente, depois de alguns anos com gasto público bastante estável, e isso pode ser um elemento para ajudar no crescimento de curto prazo, sem sombra de dúvida, né? Fica a dúvida desse crescimento de gasto, o que vai ser especialmente investimento, que é um investimento positivo, que gera crescimento futuro, e aí não está muito claro o espaço que o governo tem para fazer isso, que infelizmente é pouco, né? Alguns projetos que o governo quer voltar a fazer, como Minha Casa Minha Vida, né? A sinalização de investimento para construção, para baixa renda, mas não há muito espaço fiscal para grandes obras, para grande crescimento agora, Celso. Então eu vejo que o gasto público, apesar do governo sinalizar que vai ter algum aumento, eu vejo com dificuldade ele ser o motor dessa expansão, Sérgio, continuando a tratar dos elementos que compõem o PIB, os economistas costumam prestar muita atenção em um item de nome complicado, formação bruta de capital fixo. O que é isso? Por que esse indicador é tão importante e qual é a perspectiva desse índice para 2023? Esse nome complicado nada mais é do que investimento, o velho investimento privado que a gente conhece. Investimento, na verdade, está desacelerando desde o final do ano passado, que aí está muito atrelado a esses dois Brasis que eu falei. Um Brasil das commodities, que está indo muito bem, mas um resto do Brasil que não está indo tão bem. E aí o investimento está se ressentindo disso. A gente vê aí uma queda importante acontecendo, especialmente nos últimos 2 trimestres, como efeito dessa economia que está crescendo um pouco menos, está com juros mais elevados. Então o investimento acaba sofrendo por conta disso. Esse segundo semestre, juros começando a cair, né? A economia começando a normalizar, aprova a reforma tributária, eu diria que ano que vem a gente começa a ver investimento privado voltar a acontecer, mas definitivamente não é um ano para a gente ver o investimento na economia como um todo voltar a aparecer. Agora, além de promover o crescimento da economia, é preciso pensar em como distribuir melhor o resultado desse crescimento, né? A economia brasileira ainda é muito desigual. O que fazer para crescer e, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades sociais, Sérgio? É um ponto muito importante, Celso, porque crescimento é importante por si só, né? Mas a desigualdade também é um elemento importante dessa equação. E aí é interessante a gente ver um pouco a história recente da economia brasileira para a gente ver onde a gente teve uma queda maior de desigualdade de renda. E aí justamente o que a gente vê acontecer é que a desigualdade de renda no Brasil melhorou muito justamente nas regiões agrícolas. Centro-Oeste teve uma melhora significativa de desigualdade de renda ao longo das últimas 2 décadas. Então crescer com intensidade, com continuidade, isso é importante, né? Você crescer e não ter
ter períodos de recessão, como a gente viu acontecer no Brasil com tanta intensidade ao longo dos últimos anos, esse crescer com continuidade, como a gente vê acontecer no Centro-Oeste, acaba ajudando também nesse processo de diminuição da desigualdade, que é o que a gente viu acontecer nessa região. Então, para o Brasil ter uma desigualdade de renda, né, menor ao longo dos próximos anos, crescer com uma continuidade, né, com um patamar que a gente não entra em recessão com frequência, como foi ao longo das últimas décadas, será muito importante. Se a gente conseguir furar essa barreira e crescer minimamente todo ano a um certo patamar, a gente vai conseguir diminuir essa desigualdade ao longo do período dos próximos anos, Celso. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação, as informações do economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Celso. Foi um prazer participar. E também agradeço a presença de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Emerson. Obrigado, Celso. Agradeço também ao Sérgio pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.